Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vou aproveitar que você já está em pé e vou um pouquinho mais agora. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 47. Hoje nós vamos falar sobre o rio de Deus. Nós ministramos aqui a respeito desse rio. E entendemos então que esse rio vai fluir de nós, através de nós, e vai trazer cura. E nós vamos ler juntos. Eu pus aqui uma versão que é NVT. Vocês não conheciam, talvez. Nova versão transformadora. E nós vamos ler juntos. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar ali. Nós vamos ler juntos, amém? Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Amém, igreja? Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedai até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Amém, meus irmãos? Vocês podem se assentar? As crianças, os adolescentes, hoje tem escola bíblica, né? Que podem ir para a escola bíblica, né? Que tem ali os pré-adolescentes, as crianças vão ter ministração ali para vocês. O pastor Diego está lembrando que e as crianças que fica juntinho do papai e da mamãe, né? Quietinho para não atrapalhar os outros irmãos, os irmãos, né? Para prestarem atenção na palavra, receberem aquilo que o Senhor tem nessa noite, amém? Quantos querem receber aquilo que o Senhor tem para ministrar a sua vida nessa noite, amém? Eu quero. Essa passagem, eu vou pedir, Juan, assim, quando for para passar eu te falo, tá? Que eu tenho uns pontinhos aqui, aí eu te falo, beleza? Obrigada. Então, essa passagem da Bíblia, esse texto, tem falado muito ao meu coração já há algumas semanas. E o Senhor vem ministrando no meu coração sobre esse fluir do rio dele, sobre essa plenitude das águas dele que ele quer derramar sobre as nossas vidas e sobre esse rio que é para hoje também, amém? Amém? Nós cantamos aqui sobre o rio. E esse livro de Ezequiel é um livro, né, de um profeta. E esse profeta Ezequiel, ele personificou muitas das profecias a respeito do que ia acontecer. Então, teve profecias que o Senhor, inclusive, mandou ele quase que encenar aquilo que ia acontecer. Criar uma maquete da cidade que ia ser sitiada. E ele teve que ficar deitado de um lado da maquete,
do lado do seu próprio corpo, né, durante 300 e tantos dias, porque representava os dias, os anos que haveria um cerco em volta ali da cidade, e várias outras coisas. A esposa dele, quando faleceu, também a dor, Deus mostrou para ele a dor que o Senhor sentia por causa da perda do seu povo. E Deus vai falando muitas coisas a esse profeta. O profeta Ezequiel, ele, por alguns estudiosos, é considerado a imagem de Jesus no Antigo Testamento. Uma sombra, né, apontando para a figura de Cristo. Ele, assim como Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, e ele é chamado no seu livro, o tempo todo o Senhor se dirige a ele como Filho do Homem, que é a mesma fala que é usada para falar a respeito de Jesus. Mas então, o livro de Ezequiel, pensando nessa projeção que ele faz para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, ele é uma das chaves para nós também compreendermos algumas coisas a respeito do livro de Apocalipse. Ele é citado 65 vezes no Novo Testamento. Pode passar, por favor. O livro de Ezequiel é citado 65 vezes no Novo Testamento. Só em Apocalipse ele é citado 48 vezes. Então nós vemos que esse livro é um livro profético, é um livro que fala de coisas que iam acontecer naquele tempo, mas coisas que também viriam a acontecer depois, no fim dos tempos, né, no tempo da volta de Cristo. Nós podemos encontrar no livro de Apocalipse uma outra referência também a esse mesmo rio que nós vemos lá em Ezequiel. Passa para mim, por favor. Apocalipse 22, 1 e 2. Tem a referência a esse rio. Fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Então aí também vemos a referência a esse rio. Nós sabemos, pode passar, por favor, que as profecias, elas podem estar se referindo, né? As profecias na palavra de Deus, as profecias que foram ditas e as profecias que ainda são ditas, porque eu creio que num Deus que ainda usa os seus profetas, elas podem dizer sobre o natural, sobre coisas que vão acontecer no plano natural, ou seja, vai acontecer uma guerra, vai acontecer, né, da cidade ser sitiada. Deus usava muito para falar com o povo a respeito de coisas naturais que iam acontecer no mundo natural. Mas Deus também usava a profecia e usa ainda para falar de coisas que vão acontecer no mundo espiritual. No mundo espiritual. E quando nós vemos esse texto aí de Ezequiel, eu gostei dessa versão aqui porque ela explica melhor para nós que rio que é esse, que mar que é esse, o que está acontecendo com esse mar quando essa água desse rio chega. Porque em algumas versões vai dizer assim, que quando a água chega, o mar é saneado. Saneado, está escrito aí talvez na sua versão. Mas aí eu fui tentar entender o que estava dizendo. O que está dizendo é que essa água desse rio, quando ela chega, ela transforma esse mar morto em um mar vivo, vamos dizer assim. Ele tira o sal do mar morto e transforma em um lugar de vida. Só que se nós pensarmos no plano natural, como é o mar morto hoje? Se você já ouviu falar, já teve curiosidade de ver na internet, ou ouviu em alguma notícia na televisão, é aquele mar que na verdade é chamado de mar porque ele é muito grande, mas ele não tem ligação com outros mares, na verdade. É quase que um lago salgado lá na região lá de Israel, que as pessoas, elas entram, elas não conseguem afundar nele, dá para a pessoa até sentar. Tem fotos, se você procurar na internet, das pessoas lendo assim, né, sentadas assim, lendo lá. É só para tirar foto, né, gente, que não é possível a pessoa vai ficar lá lendo, né, mas só para mostrar que dá para ficar até sentado, de tão densa que é a água por causa do sal. E lendo sobre essas coisas, eu fui pesquisando e uma pessoa falando que não se deve entrar lá com nenhum machucadinho. Se tiver um machucadinho, se você tiver feito a barba ou raspado as pernas, né, as mulheres, não entre, porque vai queimar de tanto sal que tem ali. De tanto sal que tem.
E aí na internet, né, tem uma explicação a respeito desse mar que fala assim, olha, qualquer peixe que seja transportado pelo Rio Jordão, porque o Rio Jordão deságua nesse mar, morre imediatamente, assim que deságua nesse lago de água salgada. Esse rio aqui que o Senhor mostra no plano natural para Ezequiel, ele está falando assim, olha, é do Rio Jordão, está mostrando, esse Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. Tanto é que o Mar Morto está diminuindo, porque a gente sabe que é muito conhecido o sistema de irrigação lá, de plantação de Israel. Então, eles estão desviando o Rio Jordão para essas plantações, então está caindo menos água lá no Mar Morto, e o Mar Morto está diminuindo, vamos dizer assim, de tamanho. Mas então, no plano natural, existe esse Rio Jordão que deságua nesse Mar Morto. E o Senhor está dizendo para Ezequiel, olha, esse rio agora aqui vai levar vida para esse Mar Morto. Sabe esse Mar Morto? Vai ter peixe lá. Vai ter todo tipo de ser vivo ali. Porque essa água, ela faz com que a água do Mar Morto não se torne mais salgada, ela se torne doce. No plano natural, meus irmãos, isso não aconteceu e talvez não aconteça. Não sei, pode ser que aconteça ainda, talvez um dia. Mas por milhares e milhares de anos, o que nós temos visto é um rio lá no plano natural. O Rio Jordão, de água doce, caindo nesse Mar Morto, esse Mar Morto continuando salgado. Mas quando nós trazemos para o plano espiritual, então, nós vemos, então, o Senhor falando de um rio de vida, que traz vida para aquilo que estava morto, amém? No lugar improvável, o lugar onde não tem vida, onde se um peixe chegar, morre imediatamente. Deus vai levar vida e vai ter vida ali. E assim na minha vida e na sua vida, meu irmão. Tem alguma área aí morta na sua vida? Tem uma situação que você já desistiu dela, você já falou, não tem jeito mais. O nosso Deus é um Deus que faz com que um rio de vida flua e traga vida para a área morta da sua vida, amém? E traz vida aonde, humanamente falando, vai olhar, nunca isso vai acontecer, esse lugar aqui é lugar de morte, acabou. Mas no plano espiritual, o Senhor está dizendo de vida, onde havia morte. Se você olhar as fotos lá dessa região, uma região desértica, tem algumas vegetações, tipo umas palmeiras, que tem, que você vê até em praia, por exemplo, que consegue, sobreviver, mas é um lugar onde não tem vida. E o Senhor mostra para ele, sabe esse lugar que você conhece aqui, ó, humanamente falando, você conhece. Esse lugar aqui, ó, agora tem vida. E ele vendo na visão dele, vida. Será que você pode levantar os seus olhos nessa noite para aquela situação que no plano natural está morta, acabou, e ver pelos olhos da fé vida? E ver o Senhor trazendo vida, amém, meus irmãos? Pode passar, por favor. E aí esse texto fala desse rio, o Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio, que me chama muita atenção, porque ele é uma referência para início de muitos ministérios. Nós vemos Josué, assim que Moisés morre, Josué ele tem um desafio ali de atravessar esse Rio Jordão rumo à terra de Jericó. E é o primeiro desafio dele ali. Moisés já tinha sido usado para abrir o mar e agora era o início do ministério de Josué. E ele também ali, o Senhor, então, usa a vida dele para abrir aquele mar e o povo atravessar. Ali se inicia o ministério dele. Nós vemos Elias e Eliseu, quando Elias ele vai ser arrebatado ao céu e Eliseu fica na cola dele lá. Ele vai para lá, vai para cá e Eliseu não desgruda dele. E eles passam pelo Jordão. Elias abre o Jordão. Mas Eliseu, acontece de Elias ser arrebatado e Eliseu tem que voltar. E ali também está começando esse ministério profético de Eliseu. E Deus, então, se manifesta a ele, ele joga o manto ali e fala assim, vamos ver, deixa eu ver se aquela unção dobrada que eu pedi está aqui mesmo, E aí aquele Rio Jordão também se abre. E ele inicia o ministério dele. E nós vemos também o nosso amado Senhor Jesus Cristo, iniciando seu ministério nas águas do Rio Jordão.
onde ele foi batizado. E a partir daquele momento em que ele foi batizado, a palavra nos fala que o Espírito Santo foi visto descendo como uma pomba, né? Não é que era uma pomba, meus irmãos. Não acredito que fosse uma pomba. Acho que como uma pomba, né? Se fosse um raio laser lá naquele tempo, um holograma, eles não tinham nem palavra para falar disso, né? Então eu falo assim, como uma pomba. Talvez hoje, se a gente visse, a gente ia falar assim, nossa, parecia um raio laser, parecia uma projeção, né? Porque a gente conhece outros nomes e tem outras coisas, outras referências para comparar. Mas então, né, foi só um parêntese que eu fiz. Mas pensando então nesse início do ministério de Jesus nesse rio. Esse rio, então, fala de abertura no plano espiritual para ministérios. Fala de início de coisas que Deus vai fazer. E o Senhor, nessa noite, Ele deseja que nós possamos também entrar nesse rio. Passar por esse rio. Se a gente fosse olhar, tem várias outras referências também. Naamã, né? Foi curado ali da sua lepra no Rio Jordão. É um rio central. É um rio central ali na história de Israel e na história do povo de Deus e na palavra de Deus. Um rio que traz tanta vida, que faz parte dessa história, mas deságua num mar morto. Um rio de água doce desaguando tanto tempo, e aquele mar nada, né? Nada de ficar doce. Talvez você está aí, recebendo tanto, né, desse rio, talvez, tanta doçura, tanta palavra de Deus que é liberado sobre a sua vida. Mas parece que falta algo, porque está amargo ainda, está salgado, tem morte. E nessa noite o Senhor quer tirar você, me tirar também do plano do natural, onde aquelas águas do Mar Morto não podem deixar de ser salgadas no plano natural, mas quer nos levar para o plano espiritual, onde é possível, amém? Onde é possível, nós temos que crer que é possível. Deus vai fazer com certeza, eu não sei. Não sei o que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, não sei com certeza. Mas uma coisa eu preciso ter certeza, é que Ele pode. Que Ele tem todo o poder e que não há impossível para Deus, amém? E é nessa fé que nós precisamos caminhar, amém? Nessa confiança no nosso Deus. Eu queria que a gente lesse novamente, passa para mim, por favor. O primeiro versículo de Ezequiel 47:1, voltando lá, diz assim, olha, Ezequiel relata, depois disso o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Eu já li esse texto várias vezes, meus irmãos, mas eu nunca preguei sobre ele. E quando o Senhor foi ministrando no meu coração, algumas palavras destacaram aí, e depois eu pude, né, aprofundar mais, fazendo outros estudos para complementar. E essas palavras que eu coloquei em negrito ali, apontam para algo para nós hoje. Ali fala de entrada do templo, ali fala sobre algo que sai debaixo da porta do templo, e fala sobre esse rio que passa à direita do altar. Quando a gente pensa em templo, o que nós pensamos? Templo. Pensamos, né? Eu pelo menos. Às vezes a gente pensa nesse lugar aqui. Mas quando a gente pensa no Novo Testamento, que a palavra nos diz que nós somos templo, então, quando a gente pensa em templo, a gente precisa pensar na presença de Deus. Templo fala da presença de Deus, o lugar onde Deus habita. Aqui era representado por essa estrutura física, mas nós sabemos que debaixo da aliança, da nova aliança, nós somos esse templo. Amém, igreja? Amém? Nós somos templo. Fala dessa presença. Deus está falando, então, de uma água que sai da presença dEle, que sai desse altar. O altar é o lugar do sacrifício. Altar, né? A gente fala que é altar, mas pensando em altar, no termo altar mesmo, altar é um lugar onde era ofertado algo. Era feito um altar, né? Construído um altar. Então, às vezes, era construído de pedra, era construído um altar. Nesse caso aqui no templo, né, tinha outras configurações aí, que era aquele chiqueiro todo, que era muito chique, né, o templo. Mas então esse altar, mas não deixava de ser um lugar do sacrifício. Altar era o lugar da entrega. E esse rio, então, sai do templo, sai passando por esse altar, por esse lugar da entrega, e resulta em vida onde havia morte.
No mundo natural não ocorre assim. Mas no mundo espiritual isso acontece a partir de Cristo e do derramar do Espírito Santo. Esse altar aponta para nós hoje a cruz de Cristo. Aponta para nós o sacrifício de Jesus, de onde é liberado vida para nós, amém? De onde foi e é liberado para nós vida. A partir da morte de Cristo, o Espírito Santo é liberado e dá-se início então a essa nova aliança, onde a presença dele está em cada um de nós. Não está localizado em um lugar, mas ele pode então alcançar vários lugares através da minha e da sua vida. Amém? Pode passar, por favor, Juan. Jesus, ele relaciona essas águas. De onde você tirou esse negócio que essa água é o Espírito? De onde você tirou isso, né? Tem muitas passagens no Novo Testamento, nós vamos usar apenas algumas mais chave aqui. Mas Jesus, ele relaciona essa água viva ao Espírito Santo. Ele mesmo é quem diz, lá em João 7, 37 e 39, diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Do que dependia para que o Espírito fosse derramado? De Jesus se entregar, de Jesus se sacrificar, morrer, ressuscitar, ser glorificado, e aí o Espírito Santo foi liberado. Essa água, então, de vida, que sai do altar, desse lugar de sacrifício, da própria presença de Deus, é o próprio Espírito de Deus, amém? É o Espírito Santo de Deus liberado sobre a minha e a sua vida, e é esse Espírito em nós e através de nós que promove vida, amém? Que promove vida onde há morte. Se a gente pensar no livro de Ezequiel, um pouquinho antes aí, temos lá o vale de ossos secos, onde Deus usa a vida dele para profetizar, para que o Espírito de Deus soprasse sobre aquele vale de ossos secos. Novamente apontando para esse Espírito que traz vida. Pode passar, por favor. A fonte, então, saindo por debaixo da soleira, à direita do altar, é o sacrifício, a morte de Cristo, que libera o Espírito. Amém, igreja? Que libera sobre a minha e a sua vida. Então, esse rio aponta para essa obra de Cristo, de vida. Para isso que sai da presença de Deus e pode levar a vida onde há morte. E quando Jesus fala das águas fluindo, dos que nele crescem, ele está apontando, então, para pessoas que não são apenas saudáveis, né? Não são apenas, eu sou curado, eu sou saudável. Ele fala de pessoas que vão ser usadas, então, pelo Espírito para restaurar, às quais é dado o poder de restaurar, de curar por onde passam. Deus não tem para você, meu irmão e minha irmã, apenas você ser curado. Isso não é a obra completa que Ele tem para mim e para a sua vida. Ele quer fazer com que do meu e do seu interior fluam rios de águas vivas, amém? Fluam rios de águas vivas, como nós cantamos, né? Do teu interior fluirão, fluirão, rios de águas vivas fluirão, fluirão. Sim, Senhor, flua através de nós, Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer, é isso que está no plano do Senhor. Primeiro Ele nos atrai ao templo, à presença. Ele nos atrai a Cristo. Nós somos atraídos à figura de Cristo, ao sacrifício de Jesus. Mas Ele quer nos levar a águas mais profundas. Ele quer nos levar a águas mais profundas. Amém, meus irmãos? E onde estão essas águas mais profundas? É lá no altar? É lá dentro do templo? Ele avança para o lugar onde há morte. Avança. Então, o chamado de Deus para nós é para nós avançarmos em direção à missão de restauração, de vivificação daquilo que está morto, de restauração desse mundo. Amém, meus irmãos? Esse rio que a palavra está nos dizendo aí, sararia o mar morto. Isso nos fala de um Deus que
que intervém de maneira sobrenatural. Porque como eu disse para vocês, está lá ano após ano esse Rio Jordão, doce, desaguando no Mar Morto. Não está virando doce, porque o Rio Jordão está desaguando lá. Mas o Senhor está mostrando para Ezequiel, eu vou fazer com que esse rio que desce ali se torne as águas do Mar Morto vivas, vamos dizer assim, possíveis de haver vida, leve vida para esse lugar. Então Deus está falando de algo sobrenatural que Ele vai fazer. Quem aqui precisa de uma intervenção sobrenatural na sua vida? Eu preciso. A maior delas, Jesus já operou ali na cruz, amém? E essa intervenção, ela divide a nossa história, mas ela não aconteceu no mundo natural. No plano natural, um homem morreu e para aquelas pessoas ele sumiu depois. No plano natural, a explicação que pode se dar é essa. Sumiu e, de repente, alguns viram em outros lugares, alguns vão dizer que ele talvez não tinha morrido, talvez. Se você vê o filme Deus Não Está Morto 2, tem essa hipótese, né, que ele se levanta lá. Agora já tem o 3 já, mas isso era... Não, né, Deus Não Está Morto 2, não. Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo. Esse filme é muito bom, depois você assiste lá. Mas... alguns vão dizer, no mundo natural, não, isso não tem explicação. No mundo natural, ninguém ressuscita. Ou ele não tinha morrido, ou estão tendo visões. No mundo natural, isso não aconteceu. Mas para nós que cremos, nós sabemos que Jesus está vivo, amém? Ele ressuscitou e é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós temos acesso ao Pai. E esse é o princípio da vida que nós devemos andar. É no sobrenatural. Porque naturalmente falando, nem crer que Ele ressuscitou, nós daríamos conta de crer. Então, a nossa vida precisa ser no sobrenatural. Mas se nós queremos, então, viver esse sobrenatural, nós precisamos avançar neste rio. Avançar, mergulhar na dimensão do sobrenatural. Amém, igreja? Quando eu leio no versículo 5, né? O versículo 5, porque Ezequiel está falando de lugares que vai entrando, passa ali pelos tornozelos, joelhos, vai na cintura, né, nos lombos, essa parte, né, do tronco do corpo, e chega a um lugar onde não pode mais ser atravessado andando. É preciso, então, mudar a forma de agir para fluir naquele rio. O Senhor, Ele nos chama a um lugar onde a nossa maneira natural de viver, a nossa maneira natural de resolver as coisas não funciona. Se nós queremos avançar, é preciso que haja uma mudança na nossa maneira, no nosso jeito de ser, na nossa natureza. Somos novas criaturas, amém? Nós precisamos, então, entender que às vezes nós chegamos em um ponto da nossa vida que não dá mais para fazer do jeito que estava sendo feito antes. Precisa haver uma mudança. Se não houver, o único caminho que tem é o de retroceder. Ah, não, mas eu quero andar aqui, aonde não dá pé. Eu quero continuar andando, não dá. Deus tem um plano sobrenatural, Deus tem promessas de vida eterna, Deus tem um plano na sua e na minha vida, mas para que eu e você possamos experimentar, nós precisamos mudar a maneira como nós temos agido, caminhado, pensado. Amém, igreja? Sair da nossa dependência de nós mesmos e nos lançarmos na dependência de Deus. Sair dos nossos pés no chão, né? Só vou ficar onde está firme para mim, onde me dá pé, né? Assim, quando a gente vai num lugar que a gente, né? Quem não sabe nadar vai falar assim, não, vou ficar aqui que aqui me dá pé, né? Onde está mais seguro para mim. Mas o Senhor chama Ezequiel e chama-me a você. Vem mais profundo, tem águas mais profundas. Amém, igreja? Nós chegamos num ponto, quando nós encontramos a Cristo, que nós ou vamos viver pela fé, ou nós não vamos avançar. Ou vai ficar estagnado. A sua vida, o seu ministério, as promessas de Deus na sua vida. Ou você vai viver pela fé, ou você não vai avançar. Ou você vai permitir que os seus pés, então, sejam tirados do chão e as suas muletas caiam. E a única coisa que você possa segurar seja o Senhor. E aí, Ele vai, de fato, fazer tudo que Ele pode fazer através da sua vida. Ou você e eu vamos continuar tentando ficar com onde dá pé pra gente. Onde o meu pé, né, eu consigo colocar. Onde eu estou firme. E aí, ficamos limitados àquilo que nós podemos fazer.
e não fluímos em tudo que Deus pode fazer. Esse rio, pode passar, por favor. Esse rio, ele tem níveis. Né? Como eu disse aqui, tornozelos, joelhos, cinturas, e onde os pés já não tocam mais o chão, não tem condição mais de ser atravessado andando. E quando nós pensamos nesse rio, também nós podemos pensar em níveis de interação de quem vai entrando, níveis de interação com esse rio. Quando eu começo a entrar, pode passar, por favor. Quando eu começo ali, né, água no tornozelo, às vezes quando você chega num lugar, de repente, a primeira vez que você foi conhecer a praia, o mar, e aí você está lá com a roupa da viagem ainda, mas você quer pôr o pé na água, né? Você vai lá assim, ai meu Deus, deixa eu ver como que é o mar. Deixa eu pôr o pé na água, deixa eu ver se a água está boa, né? Assim que a gente faz às vezes. Deixa eu ver como que está a água. Aí você põe o pé lá para ver. Você entrou na água? Não, né? Você pode chegar e falar assim, entrei no mar, nadei no mar. Só colocou o pezinho lá, entrou? Não, né? A interação ainda está pouco, tem mais. Ainda não é hora de parar. Se você quer entrar, se você quer nadar, se você quer experimentar, só molhar o pé não vale. O segundo nível de interação com esse rio, pode passar, por favor. É nos joelhos ali, né? Talvez as águas já chegam nos joelhos e você fala assim, não, só vou até aqui porque eu não sei nadar. Não é assim? Não, daqui eu não passo, não. Aí vê a criança, já, se a gente vê a criancinha já andando um pouquinho, não, volta aqui, fulano. Se tiver aqui no seu joelho, ainda dá para você se apoiar, não é? Ainda dá para controlar. Mas existe uma coisa. O nosso destino é o lugar das águas mais profundas. O nosso destino é o lugar das águas mais profundas em Deus. Amém, igreja? Amém? E nós precisamos entrar no rio. Não esperar a vida toda por uma inundação. Tem gente parada esperando, não, porque na hora que o rio de Deus vier, vai me inundar, vai transformar minha vida, vai transformar minha casa, vai transformar meu marido, vai transformar meu casamento, os meus filhos. Não, a água de Deus vai vir, vai bater em mim assim, ó, e vai fazer uma tsunami. Quase que é isso, né, gente? Mas essa água aí que vem, que bagunça tudo, não é o que a gente está vendo aqui na palavra de Deus. O Senhor, Ele está nos chamando para entrarmos no rio. Ele está te chamando, meu irmão, minha irmã. Não é esperar que venha um trem assim, te inunde, não. Entra nesse rio, começa a entrar. Talvez você já começou, mas está parado no rio, porque chegou num lugar que você não quer se comprometer mais. Não, até aqui... Esse tempo eu tenho reservado para a minha família e para fazer aquela viagem e para fazer aquele passeio, o meu trabalho. Não dá para dedicar isso daqui, não. Não, Senhor, não vou pegar esse chamado. Nossa, ser líder de célula, não, porque vai dar muito trabalho. Nossa, vou ter que abrir minha casa, vou ter que ficar, né, tendo as pessoas resolver problema e tal. E vou ter que fazer o curso de líderes. Não, eu quero ficar só no joelho mesmo, Senhor. A água aqui já tá bom, Senhor. Meu marido já converteu, minha esposa já converteu, glória a Deus. E o Senhor dizendo, tem águas mais profundas. E eu não estou dizendo que o caminho é só ministerialmente falando você se envolver. É preciso que haja um envolvimento completo da sua vida. É todo dia, é diariamente. Ser cheio do Senhor, amém? Existe uma necessidade, então, que o homem, que eu e você correspondamos. Tem a ação de Deus, sem a qual nós não podemos nos aproximar dele. O rio está posto, né? Sem o Senhor colocar esse rio, sem o Senhor liberar o Espírito, nós não podemos fazer nada. Mas Ele deseja um movimento nosso, um posicionamento nosso, que nós correspondamos a Ele. Pode passar, por favor. Ele está esperando que você entre. Ele está esperando que você saia do seu lugar de segurança, onde você já conhece tudo e está bom assim, estou satisfeito, para entrar no lugar de dependência dEle, porque Ele quer te inundar. Mas nós precisamos, então, de uma atitude intencional de seguir, de continuar, dizer, eu não quero pouco. Eu não quero pouco. Se Deus tem mais, eu quero a plenitude. Eu quero cada parte que há em mim envolvida por este rio. Se Deus tem vitória, tem bênção, tem plenitude, tem alegria, né? Paz, justiça, como nós cantamos aqui,
Eu quero isso em tudo na minha vida. Eu quero mergulhar. Deus oferece o rio. Ele mostra para mim e para você o plano dele, dia após dia, meus irmãos. Não é porque hoje eu estou falando do rio de Deus que o rio apareceu aqui, não. O rio já está aqui. Se você não está mergulhando nele, meu irmão, você está perdendo o seu tempo. Está fazendo de conta que entrou no mar, mas quando na verdade você só molhou a pontinha do seu pé. Jesus, ele é bem claro, ele diz, quem quiser ser discípulo dele precisa, então, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Se quiser ser discípulo. Ou seja, quem não faz essas coisas não é discípulo. Talvez muitos de nós estamos aqui, ainda não somos discípulos. Nós somos frequentadores da igreja. Nós estamos molhando o nosso pezinho na água, vai até no joelho, talvez até na cintura, Senhor, né? Não sei. Mas não está totalmente comprometido e envolvido pela presença dele, pelo chamado dele, pelo plano dele. Nós precisamos estar sempre. Quando Jesus chamou os discípulos não falaram assim, que hora, Jesus? De manhã, de tarde ou de noite que o Senhor quer que eu seja seu discípulo? Eles foram viver uma missão integral. Eles deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Tinha uma cambada de mulheres junto também, né? Alguns discípulos provavelmente eram casados, não sei, né? Mas Jesus era jovem, né? Talvez muitos eram jovens também como ele e não tinham se casado. Mas tinha muitas mulheres que eu creio que também muitos ali podia ser até família, povo que estava acompanhando, mas discípulo mesmo, que tinha falado 100%, agora eu sou servo de Jesus. Eram poucos. Porque exige de nós entregar a nossa vida totalmente a Ele. Exige de nós reconhecer que os nossos planos, eles precisam estar a serviço dEle. Nós estamos aqui, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos. Mas o Senhor diz para mim e para você, não precisa se preocupar com isso. Quem preocupa com isso é quem não é meu discípulo. Preocupa em buscar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas eu vou acrescentar. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. E nós precisamos então buscar um lugar de envolvimento diário com Deus. Não só na hora da emergência, não só em alguns momentos pontuais. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala, né, do pão nosso de cada dia. Mas Ele também fala, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E nós oramos muito mais pelo pão nosso do que pela vontade de Deus sendo feita na minha e na sua vida. Porque a gente quer, muitas vezes, é a nossa vontade sendo feita. Nós precisamos orar com a mesma intensidade que a gente ora para o pão nosso. Eu não digo que você não possa orar pelo pão nosso, porque o próprio Jesus está orando. Mas Ele diz ainda o pão nosso de cada dia, né? Então, desfrute do hoje. Desfrute do que o Senhor libera hoje sobre a sua vida. Mas com a mesma intensidade, nós precisamos orar. Senhor, venha o teu reino, eu me rendo, Senhor, me ajuda a me render mais, eu quero entregar essa área da minha vida nas tuas mãos, eu estou me rendendo, eu estou entregando tudo que há em mim ao Senhor. E quando Deus fala desse lugar, né, que tem, nossa, mede 500 metros, eu creio que o Senhor não está dizendo de um lugar longe mesmo, porque se a gente for olhar aqui, deu 2 quilômetros só. Não está dizendo de um lugar longe, nem um lugar difícil, mas é de um lugar que precisa você estar comprometido e determinado a chegar nele. Não era só dar um passo. Opa, cheguei, caí aqui nas águas profundas. Para chegar nas águas profundas, precisa continuar, precisa ter determinação. Eu não sei o que, né? Como nós cantamos, o que tem vindo para tentar te ferir. Eu não sei o que tem vindo para tentar te parar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, eu tenho águas profundas, eu estou te chamando, assim como Ele chama Ezequiel, vem para cá, né? Mede aqui, vem mais, vem mais, vem mais. Não importa o lugar que você esteja hoje, Deus está te chamando, vem mais. Mas eu já faço tanto, fulano não faz. Deixa o fulano lá. E você? E você? Onde você, que lugar que você está? É tornozelo, joelho, lombos, né, na cintura, aqui nos ombros. Você ainda está com o pé no chão? Ainda está sobre o seu próprio governo? Porque esses lugares, né, são níveis diferentes de envolvimento, mas continua sendo eu no governo e não o Senhor no governo.
entrar no rio, nas águas profundas, não significa apenas viver experiências maiores. Nossa, eu vou viver os milagres, né? Nossa, eu vou ver muitos milagres, já que eu vou mergulhar nessa presença. Elas são consequências, as coisas maiores são consequências. Mas entrar nesse rio não é também, eu vou orar mais, eu vou passar noites de vigília e dias e dias de jejum. Eu vou ter experiências maiores com o Senhor. Se o Senhor te conduzir isso, amém, meus irmãos. Mas esse lugar de águas profundas é um lugar de mais rendição, de mais entrega, de perda do seu controle. Que Deus significa que Deus está assumindo cada vez mais o governo e eu estou perdendo o governo da minha vida. Isso que significa entrar e se aprofundar nas águas de Deus. Pode passar, por favor. O nosso destino é a rendição. É para isso que Ele nos chama. Se renda a mim. Se entregue. Não porque Deus é um Deus egoísta que quer ser amado e governar sobre todos. Porque quando nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele, nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós podemos experimentar tudo de melhor que Ele planejou para mim e para a sua vida. Nós podemos experimentar paz em meio às tribulações, alegria em meio ao luto, à tristeza. Nós podemos experimentar vida enquanto a morte. Enquanto no plano natural existe a morte. Nós podemos experimentar a vida quando nós nos rendemos. O nosso destino são as águas profundas. Amém, igreja? E nesse caminho de rendição, esse rio vai trazendo vida, vai nos lavando, vai nos regenerando, porque é o rio, esse rio nós entendemos aqui que é o Espírito de Deus, amém? E nós vamos entregando, comece a entregar cada área da sua vida e veja o Espírito de Deus, a ação do próprio Deus, transformando, regenerando, aquela força criativa lá da criação, porque a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, aquela força criativa lá do Espírito de Deus, de criação, de regeneração, vem sobre a minha e a sua vida, enquanto nós vamos nos rendendo e nos entregando a Ele, amém? Pode passar, por favor. A obra, então, do Espírito Santo é de regeneração, de renovação. Olha o que está lá em Tito, no capítulo 3, versículo 4 a 6, diz assim: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não é por nada que nós fizemos, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, existe algo, né, novamente aí quando nós pensamos de lavar e ser derramado, está relacionado também à ideia da água, né? Então, esse Espírito sendo comparado, então, essa água, esse Espírito que vem e que nos lava e que nos regenera. Mas nós precisamos entrar nesse rio. Nós precisamos entrar e fluir nesse rio, no Espírito de Deus, para que essa obra comece a acontecer na nossa vida. E a entrada nesse rio exige de nós entrega, rendição. E aí o mar morto pode ser vivificado. É isso que está dizendo o texto de Ezequiel. Tem animais, peixes, porque esse rio, ele revivifica, ele traz vida aonde havia morte. Você quer vida em cada área morta da sua vida? Você quer vida? Você quer vida naquilo que estava morto? Muitos estão permitindo que a morte se instale no casamento, na família, nas suas emoções. Não permita que a morte se instale, meu irmão, minha irmã. Deixe que essa água, que o Espírito toque cada área da sua vida e traga vida, amém? Não permita que a morte se instale, porque no plano natural não existe solução, está morto. Mas Deus está falando de um rio que no plano espiritual transforma o que estava morto em vida. E isso traz esperança para nós, amém, igreja? Esperança para nós. O crente não olha para situações e fala, isso daqui já não tem jeito mais. Ele olha, Deus pode fazer. Deus pode trazer vida. Será, Deus? Estou precisando me entregar mais, né? Eu vou me render mais, Senhor. As minhas finanças estão no meu controle, Senhor, mas eu vou me render mais. Eu vou me submeter mais. Eu vou aprender com o Senhor. Eu vou aprender
a colocar os meus olhos e o meu coração não nas coisas que esse mundo pode me oferecer, mas nas coisas que o Senhor pode me oferecer. Pode passar, por favor. Ele tem alegria para nós. O Senhor tem alegria. A palavra nos diz que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O próprio Deus, Ele é a nossa alegria. Essa alegria do Espírito Santo em nós. Ou seja, não é uma alegria circunstancial. Ou seja, se vai tudo bem, eu estou alegre. Mas eu tenho um problema, eu vou ficar mal, acabou minha alegria, você roubou minha alegria. Roubou meu prazer daqui de fazer, de viver. Porque não é circunstancial, porque é uma alegria que vem do Espírito Santo. Esse que é o reino de Deus. Jesus vai dizendo que o reino de Deus não é justiça não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria fala para nós de vida. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não se embriaguem com o vinho onde há contenda, porque o vinho representa essa alegria que o mundo tenta buscar. O mundo tenta buscar alegria no vinho, na bebida, nas coisas que esse mundo tem a oferecer. Mas ele diz assim, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Há um lugar em Deus cheio do Espírito Santo, onde nós conseguimos encontrar alegria, prazer, satisfação. E nós precisamos entrar neste rio, nesse lugar em Deus que é a fonte da nossa realização, do nosso prazer. Nós precisamos entrar. Pode passar, por favor. No final do texto de Ezequiel, nós vemos na visão dele, ele relatando, do Senhor falando com ele, de árvores ao redor desse rio, árvores que davam frutos e que as folhas serviam de remédio, seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Naquele lugar onde dentro do rio era impossível ter vida, não somente dentro do rio tem vida, mas fora do rio tem vida também. Lá no Salmo 1, o que o salmista vai dizer? Que aquele, que o homem que é bem-aventurado, que tem seu prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor de dia e de noite, e vai falar que é como árvore plantada junto a ribeiros. E esses ribeiros, então, cujas folhas nunca caem, dá o seu fruto no tempo certo. As folhas não secam, não caem. E lá no texto de Apocalipse nós vemos também a visão dessa árvore, que fala assim, dá 12 colheitas, ou seja, o ano inteiro tem fruto. Tem fruto. Sabe como o Senhor fala no meu coração a respeito disso? Que Ele quer fazer de você essa árvore, que fornece alimento, que fornece remédio e cura para as nações, como o Apocalipse está dizendo, cura para as nações. Me fala de uma árvore que tem 100% dos seus recursos aproveitados. Será que 100% dos seus recursos estão sendo aproveitados? Estão servindo aos outros? Ou estão servindo só a você mesmo? Porque uma árvore que dá fruto e a sua folha serve de remédio, isso não é para ela mesma. Ela não se alimenta do seu fruto e nem é curada pelas suas folhas. E o Senhor aponta então para uma obra que Ele realiza na sua vida, mas também através da sua vida, amém? De cura, de sustento, de provisão. Deus quer fazer de você frutífero, amém, igreja? Mas para isso você precisa ficar perto desse rio, você precisa mergulhar nesse rio. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu avanço, mais eu experimento dessa regeneração, dessa vida na minha vida. E é por isso então que eu vou me envolver mais, que eu preciso mergulhar mais, que eu preciso me render mais, porque Deus tem mais, amém, igreja? Deus tem mais, amém? Em que lugar do rio você está? Que lugar eu estou, Que lugar do rio nós estamos? Quão profundo é o rio que está fluindo de você? Pode passar, por favor. A palavra nos diz então, enchei-vos do Espírito. Novamente traz para nós a ideia de quê? De que é um comportamento que nós temos que tomar a iniciativa de realizar. Nos encher. Não fala assim, receba o Espírito, seja cheio. Fala, enchei-vos. E como que a gente vai ser cheio desse Espírito? Relacionamento com o Espírito Santo de Deus é que pode nos levar a esse lugar em Deus, a esse lugar das águas profundas.
tem a ver com o nosso tempo a sós com o Senhor. Reservar espaço na sua agenda, coloca lá, esse horário aqui está reservado. É mais importante do que falar com o presidente, é falar com o meu Senhor. É ter tempo a sós com o Senhor. Mas não é só nesse tempo, não é só o lugar, né, secreto, é em todo o tempo. Em todo o tempo. Enchei-vos do Espírito Santo. Para isso, você vai precisar ser prático no seu dia a dia. Você vai para o seu trabalho a pé, coloca um louvor no seu celular, ouve ali, né? Talvez no fone, você vai de carro, coloca um louvor ali no seu carro. Deixa para ouvir as notícias da boca do povo, que o povo também gosta de levar e traz notícia. Isso se você, de fato, estiver desejoso de estar comprometido em ser cheio do Espírito Santo. Comece, então, a colocar, anotar, não é assim que a palavra nos fala? Fala assim, escreve essa lei nos umbrais das portas, escreve com todos os lugares, começa a encher a sua casa da presença de Deus, para quando você olhar, você ser cheio. Você olhar, você ler aquele versículo, você ser abençoado. Hoje de manhã ainda comentei, né? Quando a pessoa quer passar numa prova, num concurso, e ela já está já há um tempo estudando, ela começa a fazer umas anotações, começa a colar em tudo, né? Aí cola no espelho, cola no guarda-roupa, começa a colar para poder ler, olhar e ver, né? Lembrar daquilo que você tem que lembrar lá para a prova, quando tem algo que você, né, não quer se esquecer. E assim nós precisamos fazer. Exige de nós algo no plano natural, no plano prático. Eu estou comprometida em entrar nesse rio. Eu estou comprometida em entrar nesse rio. Eu estou comprometida em ser cheia do Espírito Santo. Então eu preciso me encher das coisas que me levam a este lugar cheio do Espírito Santo. Tira lá aquele CD, meu irmão, minha irmã, que só de música mundana lá que não te edifica. Mas não é pecado, eu não vou entrar nesse assunto, mas você está comprometido em ser cheio do Espírito Santo? Você está comprometido em entrar nas águas profundas? Então a pergunta do se é pecado, se não é pecado, não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença é, isso daqui me leva ou não me leva para mais perto de Deus? Isso daqui promove, edifica o reino de Deus na minha vida ou não? Mas isso vai exigir de nós comprometimento. Nós não podemos perder tempo, meus irmãos. Nós temos que viver e nos envolver nesse rio. Pode passar, por favor. Há um chamado, um grito no coração de Deus para nós entrarmos nesse lugar profundo. O nosso Deus é um Deus que quer intensidade. Ele quer que nós o amemos de meio coração, de todo o coração. Ele diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus é um Deus de intensidade, de plenitude. Ele não quer só um pouquinho. Ele quer tudo. Ele não quer um morno, ele quer quente. Amém, igreja? Do seu interior fluirão rios. Vai brotar de dentro de você. Não fique esperando vir dos outros, meus irmãos. É do seu interior fluirão rios. Amém? Nós precisamos, então, nos envolver diariamente com esse rio. Buscando a presença de Deus, falando das coisas de Deus, doando-se, né, nas células, nos ministérios, se envolvendo na linha de frente, naquilo que Deus tem. Eu vou avançar, porque o rio está correndo, o rio está indo. E aí é o lugar que era água profunda, ontem, já não é mais hoje, porque o rio está correndo, eu tenho que me aprofundar mais, eu tenho que ir além. Muitas vezes, ao invés de fazer isso, de envolver mais, o que a gente faz? A gente deixa para dar uma molhada no pé. Uma chutada na água no domingo. Vou dar uma molhadinha no meu pé lá. E às vezes a gente sai até da igreja pensando assim, sabe que eu não fui muito vivificado hoje, nada? Pastor, no louvor não estava bom, a palavra não estava boa. Molhar o pé, meu irmão, minha irmã, não vai trazer vida para a sua vida. É o começo. É o começo. O pé é o começo, mas precisa se aprofundar. Eu quero terminar compartilhando uma frase de um livro que eu li. Pode passar, por favor. O livro do pastor Luciano Subirá, que chama Até que Nada Mais Importe.
E essa frase me chamou muita atenção. Diz assim, se gastamos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 200 vezes mais reais que Deus? Ou seja, se eu passo no meu dia todo, de 24 horas, a maior parte do tempo dele tendo contato com as coisas dessa vida, sem buscar o Senhor, talvez eu comece a duvidar, será que Deus é real mesmo? Não estou experimentando o sobrenatural de Deus na minha vida, mas eu estou muito mais em contato com as coisas naturais, as coisas dessa vida. E aí não é de se admirar que eu vou achar que essas coisas são muito mais reais e que eu tenho que correr atrás delas mesmo. Pode passar, por favor, mas comece então a mergulhar nesse rio. Beba para valer desse rio. Mergulhe para valer nesse rio. Mergulhe e veja se você não vai experimentar as coisas de uma maneira diferente. Se a realidade de quem Deus é, se a realidade daquilo que Ele tem, do plano dEle, da vida dEle, não vai ser muito maior na minha e na sua vida. E esse é um desafio, meus irmãos, que não é para oração no final do culto. É para você viver todos os dias da sua vida. Mergulhar, então esteja comprometido em entrar nesse rio. Aquilo que te tira do foco de entrar nesse rio já precisa ser deixado de lado, porque você está comprometido em experimentar mais de Deus, em ser um discípulo de Jesus, em fluir no Espírito de Deus, amém? Vamos fluir no rio de Deus.